Que a paz de Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, o capítulo e o versículo 33. Diz o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Aqui está falando a respeito da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que me chama a atenção é o seguinte, que eles pegaram dois malfeitores que seriam crucificados no mesmo dia, colocaram um à direita e outro à esquerda de Jesus. E Jesus estava no meio deles, ou seja, Jesus estava no centro. Então, o Senhor Jesus, ele deve estar no centro das nossas vidas. E quando isso ocorre, quando nós entregamos o nosso coração de fato e de verdade para Cristo, ele vai estar no centro das nossas vidas. Versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Ou seja, eles estavam fazendo um sorteio para sortear as vestes, as roupas do Senhor Jesus. 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, eles queriam um sinal do Senhor Jesus, que ele provasse e mostrasse que ele era o Filho de Deus, o Cristo Messias. E o sinal que eles queriam é que Jesus ele saísse daquela cruz. Só que aquele povo não entendeu que o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário fazia parte dos planos de Deus para trazer a libertação e a salvação para todo ser humano que entregasse a sua vida para Jesus. Só que eles não compreenderam isso. Continuando, versículo 37. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Lógico que eles estavam fazendo isso com o propósito de zombar de Cristo, dizendo que ele era rei dos judeus. Jesus ele
não somente é o rei dos judeus, mas ele é o rei de todos aqueles que entregam a sua vida para ele. Então, se de fato e de verdade o Senhor Jesus, ele é o nosso rei, nós somos seus servos, seus súditos, falando espiritualmente. E se ele é o nosso rei, então nós iremos obedecer às suas ordens, às suas palavras, os seus mandamentos. Então, se a pessoa obedece, Jesus é o rei dela. Mas, ainda que a pessoa diga, Jesus é o meu rei, mas se ela não obedece à palavra, então Jesus não é o rei dela. Jesus não está no centro da vida dela. Jesus, ele passa a ser rei, estar no centro da vida de uma pessoa, quando esta pessoa, de fato e de verdade, ela quer ter um compromisso com Cristo. Aí Jesus, ele se torna o rei da vida desta pessoa. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então, esse malfeitor aqui, ele quer o livramento. Ele quer que o Senhor Jesus tire ele dessa enrascada, que Jesus não permita que ele morra, que ele não seja crucificado. Ou seja, esse ladrão aqui, ele representa aquelas pessoas que elas querem os milagres, as maravilhas, as transformações. Elas querem os benefícios de Deus, aquilo que Deus ele pode fazer na vida delas aqui nessa terra, mas elas não querem nenhum compromisso com o Senhor, ou seja, querem a mão de Deus operando, trabalhando na vida delas, mas não querem ver a face de Deus. Agora, versículo 40, diz o seguinte: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só. Agora, esse outro ladrão aqui, ele agiu diferente. Ele não pediu o livramento daquela situação que ele estava passando, que ele estava vivendo, ou seja, o livramento da morte não, mas ele reconheceu que a morte física dele, a sentença ali, era justa. Mas só que o que ele foi pedir para o Senhor Jesus foi a salvação da alma dele, sabe? Ele não estava mais interessado
no que ia acontecer com o corpo dele, que ele seria ali crucificado. Mas esse homem, ele teve uma certa preocupação com a eternidade, ou seja, ele ficou pensando: para onde vai a minha alma se eu morrer sem Cristo? Se eu morrer sem o Senhor, eu vou morrer sem salvação. Então, vou falar com Cristo, vou falar com o Senhor Jesus, entregar minha vida para Ele, para que assim eu seja salvo. Então, a prioridade aqui desse ladrão, ou posso dizer ex-ladrão, não é os benefícios, mas sim a salvação da alma dele, ou seja, a prioridade dele era o Senhor Jesus. Ele não queria ver as mãos de Deus operando na vida dele, mas sim ele queria naquele momento a face de Deus, a face do Senhor. Pastor, errado eu pedir milagres, maravilhas, prodígios, que Deus me abençoe, trabalhe em meu viver? Não, não é errado. Mas só que o problema é quando a pessoa ela dá mais importância para os benefícios de Deus do que para o próprio Deus. Então, a nossa importância, a nossa prioridade, ela deve ser quem? Jesus, a salvação da nossa alma. Então, esse ladrão aqui, agora, representa aquelas pessoas que sim, de fato e de verdade, elas querem um compromisso com Deus. Aquelas pessoas que elas dão importância para a salvação da alma delas, das almas delas. Agora, versículo 43 diz o seguinte: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o desejo dele, o pedido dele foi atendido. E por quê? Porque houve conversão. Porque esse homem, no último momento, de fato e de verdade, ele reconheceu que ele precisava de Jesus. E olha só, também tem esse detalhe. Enquanto todo mundo que estava ali, a maioria, eles duvidavam que Jesus era o Messias, o Salvador, o Cristo ungido de Deus, esse homem, ele está crendo que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, o Salvador. Ou seja, naquele momento, dentro daquela multidão, foi o único naquele momento que creu em Jesus Cristo. Então, esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração e que a sua prioridade venha a ser a salvação da sua alma. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço.